Obrigado, Gabriele, pelo convite. Obrigado aos demais pela presença. Então, em primeiro lugar, né, falando um pouquinho sobre o Vivavox, é um grupo de pesquisa que existe em Sergipe desde 2006, então está fazendo 15 anos agora. E desde 2011 passa a ser também um braço da Arcai em Sergipe, né, através do contato que nós fizemos com Gabriele. Então, de certa forma, também é Arcai em Sergipe, né? E nós temos uma biblioteca excelente de filosofia helenística, com foco em estoicismo, graças aos financiamentos que a gente obteve do CNPq e também da Academia Britânica. Eu creio que seja uma das maiores disponíveis no Brasil em termos de helenismo e, sobretudo, em termos de estoicismo. E agora a gente conta também com uma turma excelente de orientandos. Aqui, né, eu falei com o Gabriel, eu trouxe uma pequena amostra desses orientandos, né? Temos muitos outros, cerca de 10 ou 12, até perdi a conta. E fazendo mestrado e doutorado com a gente, tanto na UNB, no mestrado em Metafísica, quanto na UFBA, mestrado em Filosofia, como também no PPGF da UFSC, sob a coordenação do nosso Marcos Balieiro, certo? Então, vamos ao tema. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela. Só um momento. Desculpem a nossa falha, no final eu não tive tempo de dizer, mas eu alterei um pouquinho o tema, né, da minha palestra. Eu me aprofundei um pouco na questão da abundância, né, e acabei esbarrando na questão da maternidade. E é fundamentalmente o mesmo tema, só que um foco um pouco mais preciso. Então, eu vou falar exatamente disso, com a natureza como mãe em Musonyo Rufo. Segundo vocês estão vendo, aqui temos o símbolo do Vivavox, né? Foi feito recentemente, acho que pelo artista paulista, o Jeff Lopes. O Jeff Lopes ou o Jeff Alves? Me socorre aí, Vilmar. Coloque aí no chat. E originalmente foi feito para o Pórtico de Epiteto, para a revista, por causa de uma chamada que a gente fez de artigos, que eu já vou falar, e eu achei fantástico, né? A gente acabou aproveitando para ser o símbolo do Vivavox, né? Porque aqui, nesse pequeno símbolo, a gente tem os elementos importantes do que é o estoicismo, né? Primeiro, a referência, obviamente, à Grécia, aqui, que é a coluna, certo? Onde a filosofia estoica nasceu, ali com Zenão de Sítio, que chega em Atenas como mercador, né? Em segundo lugar, aqui o círculo em volta, né? Uma referência à África, porque é uma coisa que poucos sabem, né? A filosofia estoica, ela nasce a partir de um africano, porque o Zenão de Sítio é um africano, e ele é fenício, é um mercador, né? E isso é uma questão que é muitas vezes ignorada, né? Então, o estoicismo, desde sua gênese, tem esse elemento, como dizer assim, esse elemento oriental, esse elemento africano. E, por fim, temos esse ramo com folhas verdes, né? E aqui eu vejo a questão do pensamento originário ao qual o estoicismo, a filosofia estoica está ligada, e que é também o pensamento dos nossos índios brasileiros, né? Que, aliás, têm passado por grandes dificuldades no momento, né? Sendo atacados de uma forma muito cruel, muito covarde. Então, o estoicismo, ele, embora seja uma filosofia que enfatiza a ciência, a matemática, a partir de Posidônio, pelo menos, a lógica, desde Crisipo, desde Zenão, é também um pensamento originário. Veja que interessante. É também um pensamento arcaico. Ele tem uma faceta arcaica, enquanto espiritualidade, certo? Então, deixa eu me encontrar aqui.
Então, voltando um pouquinho, como seria isso? Eu estava conversando com o meu aluno de doutorado, meu orientando, o Joelson, que é meu amigo desde 2005. Eu conheci ele na graduação de filosofia, depois ele fez mestrado comigo, ele agora é professor do Instituto Federal aqui de Sergipe, né? E ele falou para mim, poxa, Aldo, coisa estranha, né? Eu tento encaixar os estoicos naquele momento ali do nascimento da filosofia estoica na Grécia, e eu consigo, porque ali é um momento de expansão, de expansão militar, né? Do helenismo. Depois eu vejo novamente em Roma, e é pior ainda, né? Porque aquele é um momento de luta pelo poder, um momento de, novamente, expansão militar. E, hoje em dia, né, a retomada, entre aspas, que houve do estoicismo também, porque o estoicismo como que ensaia um ressurgimento em meio ao capitalismo, certo? Em meio ao capitalismo tardio já, muito mais que selvagem. Mas como é isso? Né? Parece que o estoicismo está sempre além do seu tempo, né? Ou aquém, está sempre fora do tempo. E eu pensei sobre isso, e por acaso, quando ele falou sobre isso, eu lembrei da questão uma questão abordada pela professora Raquel Gazola no livro dela, Ofício do Filósofo Estoico, de 99. E ela faz uma contraposição interessante entre o período arcaico da Grécia, o período no qual o estoicismo, a filosofia estoica é desenvolvida, certo? E a filosofia estoica, ela coloca como, de certa forma, um modo de pensar arcaico, na medida em que é panteísta, na medida em que é uma busca, né, pela totalidade, né? Uma volta à natureza. Inclusive, o próprio lema do estoicismo é esse: siga a natureza. Certo? Esse siga a natureza pode ser interpretado, obviamente, de várias maneiras, né? Uma delas, com certeza, é seguir o princípio de tudo, né? Que, no caso, para eles, é o fogo artífice, do qual todas as coisas provêm e do qual também todas as coisas são constituídas, certo? Então, o panteísmo, no estoicismo, na filosofia estoica, figura desde o início, certo? Então, a Raquel lembra, nesse livro, que, cito, é a Divina Moira, se referindo ao período arcaico grego, né? É a Divina Moira quem distribui não só o quinhão de cada um, desde o nascimento, mas as esferas de vivência de deuses e homens, das quais nada foge. Temis, deusa da ordem e distribuição efetuada pelas Moiras, garante, no que concerne aos humanos, a correção do traçado da vida. Certo? E continuo citando em outra página. Em última instância, tudo se forma e se conforma por meio de rígida norma que garante a ordenação do todo, ordem mantida pelas Moiras e por todas as divindades guardiãs dos limites, elas mesmas cumprindo suas atribuições destinais em função do seu próprio ser. A sacralidade da natureza, continua Gazola, é recorrente para a mentalidade grega arcaica. Nesse sentido, ser virtuoso é cumprir a determinação da natureza, e cumpri-la é seguir as divinas Moiras, é respeitar Temis e toda a gênese dos deuses guardiães dos limites. Dentro do Genos, cada humano pode saber de seu próprio ser como extensão do cosmos sagrado. Quer dizer, em outros termos, aqui já sou eu falando, no tempo arcaico não há uma separação entre nomos e physis. Nomos ainda é a extensão da physis. Com o desenvolvimento da civilização grega e dos espaços urbanos, progressivamente se opera uma cisão entre nomos e physis. E nomos, agora, né, nesse momento posterior, já se torna lei escrita e sempre percebida como um produto imperfeito da manufatura humana. E continua Gazola. As leis agora escritas e norteadoras das ações comuns dos cidadãos, não mais buscadas nas divindades, mas nas necessidades oriundas da convivência, deixam de ter a garantia e a legitimidade absoluta da divina Temis. Somente a physis permanecerá compreendida como perfeita, como regrada. Fecha a citação. Então, nesse sentido, o estoicismo pode ser visto como uma filosofia que busca operar uma reaproximação do humano com o divino, do humano com o natural. Esse lema estoico, ao qual me já me referi, seguir a natureza, pode ser entendido como voltar à natureza no sentido literal, retornar à unidade originária,
religar o humano novamente ao divino natural. A natureza passa, então, a ser novamente normativa. Os humanos são vistos como seus filhos e filhas. Nesse sentido, observa ainda Gazola, o estoicismo é uma filosofia ambígua para nós, modernos. É sagrada, como dizemos ser uma religião, e é especulativa, argumentativa, como todas as filosofias. Quer dizer, digo eu, né, agora, sagrada como uma religião, mas, claro, não é uma religião, porque não tem os ritos estabelecidos, certo? E nem nunca teve estrutura hierarquizada. Aliás, isso é um dos grandes trunfos do estoicismo desde o princípio, né? E de outras filosofias antigas, elas aparentemente descartam, por princípio, essa ideia de uma estrutura hierarquizada, tirando aquelas primeiras escolas de Atenas, né? O que, com certeza, propicia um maior debate, né? Uma abertura de ideias, da possibilidade de questionamentos, como efetivamente houve, não só em outras filosofias, mas especificamente em relação ao estoicismo. Sagrada como uma religião, mas, claro, não é uma religião com seus ritos estabelecidos e estrutura hierarquizada. Então, nesse sentido, é interessante, né, que desde a modernidade, quando começaram a resgatar os textos antigos estoicos, o estoicismo é visto com certa apreensão pelas religiões instituídas, né, pelas religiões formais. É visto como uma coisa, um inimigo praticamente, né? Tanto que houve toda uma tentativa de barrar o epiteto no Brasil, só chegou séculos e séculos depois, através de nós mesmos, né? Não havia tradução nenhuma. Então, há uma percepção, né, como fosse algo que, de alguma forma, pudesse ameaçar a religiosidade. Mas não, o estoicismo, na verdade, a filosofia estoica, possui uma espiritualidade. Quer dizer, é uma forma de você experimentar o sagrado para além das religiões instituídas. Porque não mesmo uma pessoa dentro da religião instituída pode experimentar o sagrado através dessa espiritualidade da filosofia estoica, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, fundamentalmente, essa experiência tem como princípio o reconhecimento de que nós fazemos parte de um todo maior, né? Que nós somos filhos e filhas da natureza, que nós somos uma parte, não só uma parte de uma natureza vista como algo mecânico, certo? Mas parte de um grande organismo vivo, que é ao mesmo tempo divino, que é a natureza. Então, aqui, o estoicismo nos aparece, então, como um pensamento originário, na contramão de seu tempo e de todos os tempos em que foi retomado ou criado. O estoicismo se nos mostra, então, como um pensamento, por um lado, nostálgico, porque busca efetuar essa reaproximação com o natural, e, por outro, futurístico, porque, como progressivamente tomamos ciência ao longo das últimas décadas, não pode haver uma humanidade sadia sem essa reaproximação com o natural, como já qualquer pessoa sensata já percebeu, né? Os efeitos de se ver, primeiro, o humano como separado da natureza, e segundo, a natureza como um mero manancial de recursos a serem administrados pelo humano, já são evidentes. Por exemplo, as cidades nas quais a existência humana é precária, eu chamo de anticidades, né? Que não cumprem mais sua função primordial de ser o lar de humanos, mas atendem apenas a interesses outros, como o interesse do capital. Certo? E daí a necessidade de se criar toda uma realidade virtual, certo? Para que o humano possa tolerar a vida nessas cidades. Né? E, por exemplo, aqui já entra o Mussonio, né? Eu vejo que o Mussonio vai dizer justamente sobre isso, sobre as habitações humanas. Ele diz: em geral, o que uma caverna natural que possua abrigo adequado ao homem pode suprir, isso mesmo é preciso que a casa nos supra. E se efetivamente possui espaço supérfluo, esse será uma conveniente dispensa para o alimento humano. Para que o peristilo no pátio? Para que as paredes douradas? Para que as abóbadas cobertas de ouro? Para que pedras dispendiosas, umas combinando-se no chão, outras prensadas nos muros? Outras ainda trazidas de bem longe e a grandes expensas. Parece que ele está se referindo à Domus Aurea, né? Do Nero. Não são todas essas coisas extravagantes e desnecessárias, coisas sem as quais se pode tanto viver quanto ser saudável, e que dão muito trabalho sendo obtidas com muito dinheiro, com o qual alguém poderia ser benfeitor de muitos anos, muitos humanos, tanto pública quanto particularmente, e, no entanto, como mais glorioso é a muitos beneficiar que é construir uma casa dispendiosa.
Quão mais nobre investir em homens e mulheres que em madeira e pedra. Quão mais benéfico é ter muitos amigos, a consequência para quem é devotado benfeitor, que está cercado por uma grande casa. Alguém poderia obter de uma bela e grande casa lucro maior que gratificar a cidade e os cidadãos com seus recursos? Então, pela descrição de casa que o Mussolini nos oferece, de que deve ser uma casa, de como deve ser usado os recursos, já antevê o que seria a cidade para o Mussolini, né? E seria uma cidade, evidentemente, na qual os recursos seriam usados de uma forma tanto social, como comunitária, quanto humanística. Né? E, ao contrário do que nós vemos hoje, né? Nós vivemos em anticidades, onde uma parcela significativa da população se vê sem aquelas coisas básicas, né? Que são até chamadas privilégios hoje em dia, né? Mas que todos deveriam ter, que é educação, é saúde, é habitação digna, é lazer. E são anticidades, e essas anticidades são também anti-históricas, porque nada é efetivamente feito para o humano, certo? Essas cidades seguem o princípio do dono da Tyrell Corporation, né, do filme Blade Runner, né? Ele diz peremptoriamente, e isso vale para quase tudo que a gente vê na nossa realidade, à nossa volta, que comércio é o nosso objetivo, nada mais, né? Então, o humano separado da natureza, e essa é a percepção, né, que a gente vê emanando desse texto do Mussolini. O humano separado da natureza, ele se desumaniza, pois se separa também da própria natureza, que não é apenas racional, mas também afetiva, sexual, prazerosa. Esse é um erro frequente, porque sobre o estoicismo, que as pessoas pensam assim, estoicismo, tudo, o cara ser 100% racional, sem paixão, né? Aí já entende um monte de coisa errada, como se fosse uma espécie de robô, né? Mas não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas evidentemente que não é nada disso. O objetivo é a constituição de um humano saudável em suas várias dimensões existenciais, né? Tanto a afetiva, quanto a política, quanto a relação dele com a natureza enquanto tal. E para ilustrar essa faceta arcaica e também futurística da filosofia, do pensamento de Mussolini Rufo, eu vou fazer uma breve correlação entre o seu pensamento com um pensador originário nosso, dos nossos dias, né? Que eu tenho apreciado bastante a leitura, que é o Ailton Krenak. Em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele é taxativo, diz o Krenak. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Então, não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. Aí ele vai fazer uma correlação com aquela questão das deusas mães. Deixa eu dividir aqui, que eu tenho uma imagem aqui, só um momento. Aqui, vocês estão vendo, né? São representações de deusas mães, né? São as deusas da antiguidade, né? Anterior à antiguidade clássica e tudo mais, né? E são, em geral, representadas assim. É uma mulher abundante, né? Certo? Seios fartos, né? Indicando que ela é capaz de alimentar, né? Fartamente seus filhos, né? E aqui na segunda figura, da esquerda para a direita, vemos ela segurando um corno, que provavelmente é a cornucópia, é a ideia da abundância, aquela ao que me referi no princípio, né? No título da palestra. Então, o Krenak fala: todas as antigas histórias chamam a Terra de mãe, Pachamama, Gaia, uma deusa perfeita e infindável, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia que fica o tempo todo jorrando riqueza sobre o mundo. Em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal. Não tem nada a ver com a imagem masculina do pai, certo? E continua o Krenak. Quando os índios falam a terra é nossa mãe, os outros dizem. Os outros, no caso, são os brancos, né? Eles são tão poéticos. Que imagem mais bonita? E aí o Krenak diz, isso não é poesia, isso é nossa vida. Estamos colados no corpo da terra. Então, isso é muito diferente, né? De você falar sobre isso e você experienciar isso.
E essa experiência, de certa forma, ela está pouco disponível para o homem e a mulher das cidades atuais, né? Essa experiência de se ver como parte de uma totalidade, essa experiência de beatitude, né? Essa experiência de completude, certo? Cada vez mais essa experiência ela nos é negada, né? E exatamente por aí que eu tomei o estoicismo desde o princípio, porque é um pensamento que me permitia não só pensar essa reunião, né, mas experienciar isso também. Os pensamentos originários, via de regra, enfatizam o caráter maternal da natureza, aqui já estou falando, né? Já sou eu falando, perdão, e a íntima ligação dos humanos com ela. E essa natureza significa abundância, como nas antigas representações da deusa mãe, de corpo amplo e seios fartos. A natureza nos supre com abundância, com os recursos de que necessitamos. O Musônio Rufo, o estoico romano, etrusco, na verdade, né? Ele é romano, mas ele é natural da Etrúria, que foi professor de Epiteto, nos fala em um discurso no qual declara ser adequada a filosofia para o filósofo a vida no campo, como agricultor e pastor. Ele nos fala justamente de uma das conotações básicas do viver segundo a natureza, que deixa eu separar aqui, que é buscar alimento diretamente da natureza, que é a nossa mãe. É interessante que a relação dele com a natureza é como mãe, né? Lembrando que physis, em grego, é feminino, né? E assim como em latim, natura. Assim como na nossa língua, certo? No português. Observando, continuo, que a vida no campo nos afasta dos vícios aos quais as cidades nos convidam. E que mesmo ensinar filosofia é mais fácil no campo, no qual o professor, trabalhando a terra, pastoreando e fazendo suas refeições junto com os alunos, pode lhes ensinar sobre a virtude por meio de seus próprios atos, que falam mais altos que palavras. Veja uma concepção de filosofia totalmente diversa do que a gente tem hoje. Do que a gente tem hoje é a filosofia de gabinete, né? A filosofia acadêmica. E aqui ele está falando de uma outra coisa, certo? Ele está falando não só de uma filosofia originária, mas uma experiência com essa filosofia junto à natureza. Certo? Ele não está falando de falar sobre isso na universidade, ou num ambiente fechado. Né? Não, ele está falando isso de uma forma radical. Certo? Há uma compreensão radical, né, das dificuldades na cidade, que ele já fala ali dos sofistas que viviam nas cidades, certo? Como se fossem os intelectuais contemporâneos. Né? E ele já percebe esse afastamento do humano com a natureza, há 2000 anos atrás. Então, diz o Musônio, deixa eu pegar aqui o óculos. Também há outro meio de subsistência de maneira alguma inferior a esse. Aqui, esse discurso nos chegou assim, a gente não sabe sobre o que ele estava se referindo antes. Né? Pois a terra retribui com justiça e bem aos que a cultivam, retornando muitas vezes o quanto ela recebeu e fornecendo uma abundância de todas as necessidades da vida a quem estiver disposto a trabalhar. E isso ela faz sem violar a dignidade ou respeito próprio. Como, pergunto, o plantio de árvores, a aração ou a poda de videiras não podem ser honrados? Não são semear, colher e debulhar ocupações para homens livres e dignos de humanos bons? De fato, para mim, esse é o mais agradável de todos os aspectos da agricultura, porque dá ao espírito mais tempo livre para refletir e investigar as coisas que têm a ver com o nosso próprio desenvolvimento e treinamento. Por enquanto, para ter certeza, as ocupações que sobrecarregam e cansam todo o corpo obrigam a mente a compartilhar a concentração sobre eles, ou, em todos os eventos, sobre o corpo. Contudo, aqui a gente pode até ver as ocupações contemporâneas, né, de trabalho. Contudo, as ocupações que exigem pouco esforço físico não impedem a mente, refletindo sobre algumas das coisas mais elevadas e, com esse raciocínio, aumentando sua própria sabedoria. Uma meta para a qual todo filósofo se esforça sinceramente. Por essas razões, recomendo particularmente a vida de um pastor. Mas, falando de um modo geral, se alguém se dedica à vida da filosofia e cultiva a terra ao mesmo tempo, não devo comparar nenhum outro modo de vida ao dele, nem preferir qualquer outro meio de subsistência. E aqui vem, pois não é viver
de acordo com a natureza, extrair o sustento diretamente da terra, que é nutriz e mãe de todos nós, e não de alguma outra fonte. Então, ele apresenta a terra, né, como a nossa mãe, né? Então, nós nos alimentamos da terra, da natureza, como a criança mama na mãe. Certo? Então, uma imagem bem clara e bem visceral. Não é mais como a vida de um ser humano viver no campo do que ficar à toa na cidade, como os sofistas? Quem dirá que não é mais saudável viver ao ar livre do que evitar o ar livre e o calor do sol? Diz-me, achas mais adequado para um humano livre, por seu próprio trabalho, suprir para si as necessidades da vida ou recebê-las de outras pessoas? Então, o Mussonio, ele pretende falar sobre a dignidade do trabalho no campo. Seu tom é polêmico, o que indica que esse não era um ponto pacífico em sua época. A seguir, observa que a natureza, quando tratada com justiça, retribui em dobro a quem a trata assim. Pois, diz ele, né, repetindo, a terra retribui com justiça e bem aos que a cultivam, retornando muitas vezes o quanto ela recebeu e fornecendo uma abundância de todas as necessidades da vida. E isso ela faz sem violar a dignidade ou o respeito próprio. Aqui poderíamos achar tratar-se da antecipação de algum tema ecológico de nossos dias. Entretanto, há uma diferença crucial. Via de regra, algumas exceções, a visão ecológica atual é de uma natureza como um manancial de recursos, como um grande armazém ao qual os humanos vão regularmente para se abastecer. Assim, dizem, os recursos devem ser utilizados de modo que seu consumo seja sustentável, né? De modo que não se esgote. A visão de Mussonio, porém, é originária. A natureza retribui em dobro sem abandonar sua dignidade e seu respeito próprio. A natureza é fonte de normatividade, ensinando o humano também o dever ser. Ela é fonte de abundância que nos ensina a usufruir e compartilhar essa plenitude. Physis e nomos, então, se religam na natureza. E a natureza não é só fonte de normatividade, mas também é objeto de amor, que é o mais importante, né? A natureza, para Mussonio, é mãe amorosa que amamenta seus filhos com abundância de leite. Como disse Krenak, esse não é um modo poético de falar, esse é um modo de ser. E o amor da mãe natureza é retribuído pelos humanos que se agarram a ela como suas crias. Diz Mussonio, pois não é viver de acordo com a natureza, extrair o sustento diretamente da terra, que é nutriz e mãe de todos nós, e não de alguma outra fonte? Mussonio atribui um significado claramente originário ao lema estoico seguir a natureza. Né? Que essa não é a significação comum, certo? Embora as demais também possam ser lidas por um viés panteísta, um viés originário, essa daqui é escancaradamente originária. A natureza é mãe que amamenta os humanos, que se aninham ao seu redor. E Mussonio completa. Não é mais como a vida de um humano viver no campo do que ficar à toa na cidade como os sofistas. Então, a gente vê aqui que Mussonio está criticando abertamente a intelectualidade citadina de seus tempos, dos filósofos de gabinete, ou talvez, mais apropriado aos tempos romanos, de banquete, né? Que eram os filósofos e os sofistas passavam boa parte do tempo. Como os sofistas, nada fazem senão falar e falar, apartados da natureza e também, consequentemente, das próprias naturezas. Em uma palavra, e isso se aplica perfeitamente, né, ao nosso meio, desumanizados. Então, encerrando, o estoicismo de Mussonio, como todo pensamento originário, está com certeza fora do nosso tempo, como também estava fora do tempo dele. Mas, ao mesmo tempo, meio para escaparmos desses tempos sombrios de afastamento da natureza e desumanização. Tempos nos quais a violência do humano contra o humano e contra a natureza se tornaram a norma a ser seguida pela maioria. Certo? Outro dia eu fiz um pequeno vídeo falando sobre isso, né? Eu falei normatização da violência, né? E o professor perguntou, mas é normalização ou normatização? Não, no nosso caso, infelizmente, já é normatização. Certo? É a violência tornando-se lei, certo? Contra o mais fraco. A ser usada de uma forma legal contra o mais fraco. É esse ponto lamentável que nós estamos chegando. Que antes isso acontecia, mas não era legal, no sentido literal. Né? Hoje, inclusive, está se tornando legal. Então, através da imersão nesses pensamentos originários, podemos encontrar um antídoto contra o nosso tempo e vislumbrar outras possibilidades de ser, que nos seriam fechadas caso tais pensamentos não tivessem chegado. E meu testemunho pessoal, realmente,
foi a minha via de acesso a esse pensamento originário, pensamento desses filósofos, né? Porque, de outra forma, isso não estava acessível a mim. Mesmo no ambiente filosófico, estudando anos e anos, né? Depois de 10 anos estudando filosofia, jamais tinha chegado, esse tipo de informação jamais tinha chegado a mim. E eu tive que esperar para ler Sêneca e Mussonio para que essas coisas, para que eu tivesse ciência dessas coisas. Não só ciência, mas também experiência dessas coisas. Então, esses pensamentos são para nós uma possibilidade de nos reaproximarmos da natureza e restabelecermos com ela uma relação amorosa e nos rehumanizarmos. É isso aí. Vilmar, quando for sua vez, fala um pouquinho da... fala um pouquinho do projeto África, né, que nós estamos bolando, que você vai encabeçar, e fala brevemente também sobre a chamada da Prometheus, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado.